Bom, quando a gente fala sobre criação de conteúdo digital, independente do canal de comunicação que você está escolhendo para se comunicar, todos eles têm uma coisa em comum. Não dá para deixar de lado a parte estratégica e nem a parte mais operacional que a gente precisa colocar em prática etapas. A gente vai entender um pouquinho mais sobre criação de conteúdo digital agora nesse momento. Estou aqui com as professoras Flávia, professora Vivian, como sempre, vocês já estão aí super acostumados. E eu tenho uma pergunta para a professora Flávia. Professora, se você decidiu criar conteúdo digital agora, o que seria a primeira coisa que você faria? Prof, a primeira coisa que eu faria é um planejamento. E quando eu falo de um planejamento, eu estou dizendo aqui de detalhar, né? Até numa conversa no passado, a professora Maria me deu essas dicas de utilizar, seja aí uma ferramenta, ou seja até uma planilha de Excel muitas vezes, e detalhar, seja aí quais conteúdos eu gostaria de falar, ou que eu tenho domínio para falar. Ter também uma agenda para saber que dias eu vou fazer uma postagem, entender esse fluxo, né? Para quem eu vou me comunicar, para esse público. Então, na verdade, claro, todas essas ações, elas estariam dentro desse planejamento, né, professora Maria? Desde pensar numa ferramenta que eu vou utilizar, dos conteúdos que eu produziria e até mesmo como que eu vou fazer isso chegar até esse público, esses clientes, eu posso assim dizer, ou essas pessoas que eu quero atingir, não é, prof. Maria? Legal. Então, veja, a gente já sabe que o fluxo do marketing, ele é muito claro. Primeiro a gente define um objetivo, que é isso que a professora Flávia está falando. Você precisa definir qual é o seu objetivo com essa criação de conteúdo. Depois você faz todo o seu planejamento. Como que eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo? Executa. E depois, falta uma parte super importante, que é a análise. Como que você vai saber se chegou nesse resultado ou não? Ai, professora, mas eu só vou criar uma conta no TikTok e vou postar vídeo de receita. Tudo bem, mas com certeza você tem um objetivo por trás disso. Talvez seu objetivo seja ter reconhecimento de marca, por exemplo. Você quer ser reconhecido, reconhecida como um criador de conteúdo dessa área de receitas e tal. Esse é seu objetivo. Pode ser que seu objetivo seja se tornar uma pessoa famosa na sua cidade ou simplesmente compartilhar receitas saudáveis com as pessoas, né? Então tem diversos objetivos que você pode alcançar. Defina o seu. E a partir disso você vai pensando em outras ações, como por exemplo, qual frequência, qual é a sua capacidade de produção de conteúdo. Também é super importante isso, sabe por quê? Às vezes as pessoas querem criar conteúdos digitais, só que elas não têm capacidade operacional. Ou seja, tem um dia muito corrido, adorariam criar conteúdo, mas não dão conta e é super normal. Então, defina uma frequência ok para você garantir uma constância. Vou criar um vídeo por semana? Perfeito. Vai fazer seu planejamento, já considera ali um vídeo por semana, 4 vídeos por mês, já tá ótimo. Mas o que importa é você ter consistência e colocar isso bem bonitinho em um planejamento. Seu objetivo, seu planejamento, o que você espera alcançar com todas essas ações. Qual tom de voz você vai usar? Vai ser um vídeo mais informal? Vai ser mais divertido? Vai ser mais formal? Vai ser mais técnico? E como que você vai fazer para medir esses resultados depois? Agora, a professora Flávia falou sobre o uso de ferramentas. E ela falou de ferramentas básicas, quando usadas da melhor forma, né? A gente costuma falar que o básico bem feito é sempre o que funciona, né, profs? Como, por exemplo, Excel, Word e tal. Mas existem também ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, que podem te ajudar também na produção de conteúdo, né? Professora Vivian, você tem alguma dica para essas pessoas que também querem criar conteúdo e podem usar também ferramentas de inteligência artificial? Com certeza, temos sim. Inclusive, pessoal, para vocês que estão interessados em produzir conteúdo, é bem importante um item que a professora Maria já comentou, mas que também faz parte, né, professora Maria, que é qual o canal que eu vou escolher. Por que eu estou trazendo o canal ou a escolha de canais? Porque, por exemplo, vamos pensar numa ferramenta de inteligência artificial que vai auxiliar bem nesse sentido e, inclusive, direcionar a linguagem para o canal específico. Uma ferramenta que nós já conhecemos e utilizamos, e a professora Maria com certeza vai poder explorar mais esse quesito com vocês, é o ChatGPT, que ele direciona a linguagem para o canal que você escolher. Não é mesmo, professora Maria? Super. Você pode, por exemplo, claro, a prof. Flávia depois vai poder dar algum outro exemplo aqui pra gente, porque eu sei que ela é uma usuária bem assídua do ChatGPT.
Você pode, por exemplo, criar um conteúdo seu, original, pode ser um texto, né? Uma frase, um bloco de texto ali, e pedir para o ChatGPT colocar na linguagem do LinkedIn, por exemplo. Então, ó, vou mandar aqui um texto para você, eu quero transformar em um post de LinkedIn, você me ajuda? Ele já vai te deixar ali uma sugestão. Aí aquele mesmo texto você pode falar, ó, e se eu quiser criar um vídeo para o YouTube, considerando um vídeo de 5 minutos em que cada minuto eu quero falar sobre uma situação específica desse conteúdo meu aqui. E ele vai te ajudando também nesse sentido. Claro, tem inúmeros cuidados que a gente precisa ter, a gente já falou bastante sobre isso, também fala muito lá na Rota, então de novo eu te convido a acessar lá a Rota, que tem bastante material complementar, inclusive sobre planejamento de produção de conteúdo, né? Então eu retomo aqui o convite para você. Então tem muitas coisas que a gente precisa tomar cuidado quando usa ferramentas de inteligência artificial, mas quando você usa um texto seu, que você criou, e pede para ele fazer essas adaptações, via de regra é bem tranquilo de usar. Isso mesmo, até porque, veja, ele está trabalhando, a gente vai dar comandos para essa ferramenta para que ela trabalhe com esse texto para aquele determinado público, entendendo como a professora Viviane comentou, cada canal é uma forma de nós nos comunicarmos com esse público, né? Então, veja, eu tenho uma maneira de me comunicar no LinkedIn que é diferente do Facebook, que é diferente do Instagram, e quando eu pergunto e dou esse comando, dou esse contexto para essa ferramenta de inteligência artificial, ela vai se comunicar e ela vai trabalhar nesse texto, ou seja, nesse texto base, como a professora Maria comentou, e conversando nessa linguagem, né, para cada uma dessas, para cada um desses públicos. Vale aqui sempre a gente lembrar, né, a ferramenta nós temos que saber utilizar, nós temos que saber quais os comandos e nós temos que dizer para essa ferramenta como a gente quer, né? Dar esse contexto para que ela realmente possa trabalhar com esse texto para cada um desses públicos. Dar o comando é sempre o mais importante. Sobre a criação de conteúdo digital, então, a minha dica para você é comece. Tenha constância, mas a gente só consegue melhorar aquilo que já foi feito. Então, você, para garantir que seu conteúdo vai ficar melhor a cada vez, você precisa começar. Então, o convite é: acesse a Rota, veja o material bem completinho e se aventure. Caso você tenha vontade de criar conteúdo e faça sentido para você, você pode começar hoje e vai melhorando amanhã, depois e depois e depois. Com certeza, um grande criador de conteúdo hoje olha seu primeiro vídeo e fala: meu Deus do céu, o que eu estava fazendo da minha vida, né, professoras? Mas hoje o conteúdo é muito melhor. Então a gente precisa ir melhorando aos poucos. Isso independente do canal que você escolheu utilizar. Pode ser que você seja um criador de conteúdo que só tenha um canal no WhatsApp, por exemplo, uma lista de transmissão para se comunicar com as pessoas que estão ali. Não esteja em outras redes sociais. Ou pode ser que você tenha escolhido uma única rede social. Não tem problema. Independente do canal que você escolheu, onde seu público está, o nosso principal conselho para você é: comece hoje, garanta e tenha principalmente uma constância. Para isso, um planejamento ajuda muito, porque garante que você não vai criar só um conteúdo hoje e amanhã você não vai se pegar pensando assim: ai, precisava postar alguma coisa, o que será que eu vou postar hoje? Ai, meu Deus, estou meio sem criatividade hoje. Para que isso não aconteça, o planejamento pode te ajudar e a constância também.